Isso aí, galera. Vocês estão ligados em inflação? Saca? Estão percebendo que o poder de compra da classe trabalhadora está cada vez menor? Que a gente vai no mercado e o dinheiro cada vez compra menos coisas? Pois é, isso é inflação. O desemprego até caiu um pouquinho, só que, poxa, ainda está alto pra caramba e a renda do trabalhador vem diminuindo muito. Por isso que a fome aumentou. E aí, quando a gente fala da inflação, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro dizem que, ora, isso é mundial, não é culpa do presidente, mas, poxa, será mesmo? Então vamos começar com os números. O Brasil hoje está rodando aí uma inflação por volta dos 12%. Estados Unidos, que vem com uma inflação muito preocupante para padrões deles mesmos, vem rodando aí 8,5% mais ou menos, e a zona do euro está com uma inflação de mais ou menos 8%. Só que a gente tem que comparar com os nossos vizinhos aqui. E aí, para efeito de comparação, a gente tem economias como a do México e a do Chile, que são do porte da brasileira, que estão rodando aí 7,5% de inflação, mais ou menos. E tem a Colômbia, que também dá para a gente comparar, que está com mais ou menos 5,5% de inflação ao ano. Se a gente quiser pegar um exemplo extremo, tem a Costa Rica, que está apresentando uma inflação aí na volta dos 13,5%. O lance que eu vou deixar aqui nos comentários, um estudo da OCDE, que de 44 países, o Brasil vem apresentando a quarta pior taxa de inflação nesse momento. Então a gente até pode dizer que tem sim inflação no mundo todo, como a gente pode ver aí pelos números, mas a nossa inflação é pior. Só que não é só isso. Quando a gente olha com mais atenção para os dados, o nosso problema é ainda mais grave. O Brasil está rodando aí 12% mais ou menos de inflação, com mais ou menos 10% de desemprego. Nos Estados Unidos a inflação está em 8,5%, mas o desemprego está em 3,5%. Na Europa, 6,5%. No Chile, 7% e no México, 4,5%. Então quer dizer que a gente não só tem a pior inflação, como o pior nível de emprego. O quadro geral da nossa economia é pior. Nosso PIB deve crescer 1,5%, assim como o do Chile e o do México. Estados Unidos deve crescer 2,4%, talvez menos, e a zona do euro também está aí prometendo um crescimento de 2,5%, 2,7%. Então a gente cresce menos. Crescemos 4,6% em 2021. O México cresceu 5% e o Chile 11,7%. Em um ano, a renda do brasileiro caiu 10%. No primeiro trimestre de 2022, 8,7%. Veja, num período onde a economia não está tendo mais restrições em função da pandemia. E aí, quando a gente compara com países de economia parecida com a nossa, tipo Chile e México, a nossa renda é muito baixa, ela é 30% ao menos menor que a renda do mexicano e mais de 60% menor que a renda no Chile. Então, beleza, a gente já entendeu que tem inflação no mundo todo, que a nossa é pior. Vamos começar entendendo as diferenças agora da nossa inflação para essa inflação que está rolando no mundo. Então vamos se interrogar o que está causando essa inflação no mundo inteiro. Será que é por causa do dinheiro farto injetado pelos bancos centrais na economia? Será que é por causa dos lockdowns lá na China que estão aí bagunçando as cadeias produtivas e provocando a elevação dos preços? Será que é a invasão da Ucrânia e a consequente onda de bloqueios em relação ao que vem da Rússia? Para entender isso, vamos voltar lá atrás. Para resolver a crise de 2008, houve uma grande emissão monetária a juros zero, a juros negativos. Isso fez haver inflação sobre os ativos financeiros, reflexo de uma economia que tem o seu crescimento garantido pela atividade financeira e não pela atividade produtiva. Sendo assim, não houve retomada do crescimento com aumento da demanda. Houve uma expansão da primazia do setor financeiro como força motriz do crescimento do capitalismo. E
também concentração da riqueza, elevação das fortunas dos super ricos. Então vejam, a elevação dessas fortunas tem a ver com a manutenção dessa dinâmica que privilegia a especulação financeira. O fato é, galera, que essa expansão monetária ficou presa no setor financeiro, não gerando a demanda necessária para a retomada do crescimento. Entre 2009 e 2020, não se conseguia sequer 2% de inflação. Sendo assim, a explicação a partir da nova rodada de emissão monetária alta não é boa. A explicação a partir dos lockdowns e da guerra faz sentido, mas não é suficiente. Porque é evidente que as restrições ao petróleo, ao gás, aos fertilizantes, ao trigo e tudo mais que pode vir da Rússia impacta. Assim como a interrupção dos fluxos que vêm da China. Só que quando a gente tem uma inflação derivada da elevação dos custos por causa de desorganização de cadeias produtivas, nós também temos a elevação dos custos de mão de obra. Os salários também tendem a subir. E o que se tem notado é que os preços estão subindo muito mais que os salários. Vejam, isso é mais um indicador de que há algo errado na economia capitalista. Outro indicador também é a dificuldade que a elevação da taxa de juros nos Estados Unidos está tendo para conter essa onda inflacionária. Ok, mas então o que explica essa inflação global? E é aí que tá, gente. O que está em colapso é esse modelo atual de capitalismo. Vejam, por 50 anos, a economia dos Estados Unidos sustentou as exportações da Europa, do Japão, da Coreia do Sul e depois também da China. O que esses estados faziam com o saldo vindo de dólares dos Estados Unidos era comprar papéis em Wall Street para lucrar com o capitalismo de especulação. Com esse fluxo de capitais entrando nos Estados Unidos, foi possível construir um sistema para uma grande alavancagem de crédito. Esse crédito inflacionou os ativos. Só que essa inflação não pode vir de expectativas sem nenhum tipo de conexão com a realidade. Foi criado, como nas palavras de Yanis Varoufakis, um labirinto financeiro de cadeias de suprimento just in time, como uma forma de manter os ganhos de produtividade e assim indicar para o mercado que a busca por ativos era justificada. O crash de 2008 desalavancou o mercado, desfinanciando esse labirinto de cadeias de suprimento. Para a economia não paralisar, os bancos centrais não podiam, então, salvar só os bancos. Tinham que sustentar, de alguma maneira, todo esse castelo de cartas por trás dessas cadeias produtivas. Percebem? O castelo de cartas, onde se ancora o crescimento do preço dos ativos, foi mantido. Essas empresas elas não saíram do mercado, mesmo diante das perdas. Não houve, portanto, motivo para interrupção da brincadeira de rico no mercado de capitais. A inflação de ativos pôde continuar. Por outro lado, a crise fez os Estados Unidos aumentar o seu interesse em sustentar um discurso que prega austeridade fiscal. Era necessário contrabalançar os gastos necessários para sair da crise, garantindo uma maior fatia do produto mundial, direcionando mais fluxos externos para Wall Street. Ou seja, enquanto salvavam os bancos e os mercados de ações com emissão monetária, exigiam cortes de gastos públicos, aumentavam desemprego, reduziam salários. O resultado disso foi que os lucros estagnaram, mas, ao mesmo tempo, se garantiu o poder político, pauperizando a classe trabalhadora para que ela não reagisse à crise e elevando assim ainda mais o preço dos ativos negociados pelos ricos. Essa dinâmica derrubou o investimento e fez a capacidade produtiva
encolher. Isso fez do capitalismo mais dependente do mercado financeiro, o que tornou os grandes capitalistas mais poderosos, mas, ao mesmo tempo, mais dependentes do dinheiro do Estado, que foi, se vocês entenderam, o que passou a custear a elevação do preço dos ativos. Então, se você não entendeu, é o seguinte: depois de 2008, passou a haver fartura de dinheiro dos BCs. Porém, com as políticas de austeridade, a demanda se manteve baixa, diminuindo o investimento e canalizando esse dinheiro para o mercado de capitais. Por isso, o juro zero tinha baixa demanda por dinheiro. Notem, o capitalismo entrou num processo contraditório. Capacidade produtiva em queda, diminuição das vagas para bons empregos, salários estagnados e, ao mesmo tempo, festa no mercado de ações. Só que, com a pandemia, os bancos centrais precisaram injetar dinheiro na classe trabalhadora que estava em quarentena. Tiveram que lidar com a ruptura de cadeias de abastecimento que vinham perdendo sua capacidade de produzir há décadas. Com o consumo garantido, em parte, pelo dinheiro dos bancos centrais e com as cadeias produtivas debilitadas, as corporações financeiras dominantes apareceram como capazes de sustentar a oferta cada vez mais escassa. Desse modo, essas mesmas corporações, que perderam décadas prometendo lucros para inflar seus ativos, passaram a elevar seus preços como garantidores de uma oferta cada vez mais escassa. Há, portanto, um problema novo nas economias centrais: como reduzir o poder das corporações que controlam a oferta depois de décadas as tornando multibilionárias. Se esse raciocínio estiver certo, a elevação da taxa de juros nos Estados Unidos não vai resolver. Pode até piorar a situação, produzindo uma recessão lá que pode se tornar uma recessão global. Agora percebam, esse quadro de inflação global que eu descrevi até agora em nada tem a ver com o nosso quadro local de inflação mais grave e de desemprego mais grave e de crescimento menor que eu falei lá no início do vídeo. Então, para a gente terminar, o que explica a gente estar tão pior que os outros? A primeira coisa, galera, é essa política de cortes nos gastos públicos. Na verdade, uma política de ausência de gastos públicos. Isso mantém a demanda muito baixa, mantendo baixo o nível de emprego e mantendo baixo os salários. A segunda explicação é a ausência de política pública para a segurança alimentar. Veja, com o fim dos estoques regulatórios dos alimentos e com essa falta crônica no mercado mundial, a atitude de exportar dos nossos produtores não fica contrabalançada, elevando em muito o custo da alimentação. Aí a guerra da Ucrânia tem um peso, porque aumenta a demanda pelos nossos produtos agrícolas. O terceiro fator que explica a nossa inflação pior é o dólar. O que justifica essa alta é a descrença do mercado na recuperação da nossa economia. E o dólar é um dos principais indexadores. Por isso que, mesmo com a elevação da nossa taxa de juros, a gente não está vendo o dólar cair. Um outro fator evidente é a política de preços da Petrobras, que, para sustentar o lucro dos acionistas, vem mantendo uma política de preços que impacta o conjunto de toda a economia, elevando não só os combustíveis, mas todos os preços. Também podemos botar nessa conta aí as privatizações. Reparem nos aumentos na tarifa de energia elétrica. Vejam, também ajuda a explicar a nossa inflação essa atual política de juros altos do Banco Central. Essa política pouco pode fazer para conter esse tipo de inflação e ainda reprime ainda mais a demanda, o que agrava a nossa situação. Galera, choque de juros resolve o problema de inflação de demanda, mas como a gente viu, a nossa inflação é de custos. Repararam? Todos os motivos que fazem a nossa inflação ser mais grave que a do resto do mundo são questões
de Estado, são preços administrados pelo governo. Portanto, galera, a nossa inflação não é porque tem inflação mundial. A nossa inflação é culpa do Bolsonaro, que é a figura pública desse governo militar, portanto, culpa dos militares, e é culpa dos liberais que tocam a política econômica desse governo. Tá ok, galera? Se você gostou desse vídeo, manda lá pro amigo bolsominion que fica repetindo que a inflação é mundial. E se gostou mesmo, cogita apoiar esse canal aqui. Tá ok, galera? Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.